Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Andressa. Bom, se você ainda não sabe o meu nome, significa que você não viu os outros vídeos sobre metodologias ativas aqui no canal. Então depois que você terminar esse daqui, você volta lá e assiste aos outros, combinado? Meu nome é Andressa, eu sou professora e consultora educacional da Faz Educação e esse é mais um vídeo da nossa série de metodologias ativas na prática. E para o nosso vídeo de hoje eu tenho um convidado muito especial. Como que você se chama? Davi. Davi, quantos anos você tem, Davi? 6. 6. Em que ano que você tá na escola? Primeiro. Ano. E você veio aqui hoje pra gente fazer o quê? Pra gente fazer um arco-íris de gelatina. Um arco-íris de gelatina. Porque qual que é o tema do nosso vídeo mesmo? Você lembra? Cultura Maker. Isso mesmo, Cultura Maker. Então, antes de começarmos a nossa experiência de hoje, o que é Cultura Maker? Ela nada mais é do que aquela cultura do fazer, do colocar a mão na massa. Então nós temos até outros nomes também que nós estamos falando praticamente a mesma coisa, que é a metodologia hands-on, o STEM ou STEAM, que a gente usa aí matemática, ciências, mas a ideia principal é o aprender fazendo realmente, colocando a mão na massa. Então é sair do formato passivo de aula e virar o protagonista no seu processo de aprendizagem. Inclusive na BNCC, na competência geral número 2, eu até trouxe ela aqui para falar certinho para vocês. Nós temos aqui alguns trechos que falam exercitar a curiosidade, incluindo investigação, reflexão, imaginação, criatividade, tudo isso para investigar causas, elaborar e testar hipóteses. Então, essa que é a ideia principal. Às vezes nós pensamos, mas eu não tenho um laboratório, e agora com o ensino online, como que eu vou fazer? Então a gente pode usar, além de tudo, a união da família, nesse momento, como essa experiência que a gente vai fazer aqui, pensando no ensino online, nesse ensino, nessas aulas híbridas, como a gente pode fazer também na escola. A gente precisa de materiais simples que a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês, e não é necessário, eu não tenho um laboratório maker, então eu não posso fazer nada maker. A gente não pode se atentar a essas coisas. É muito legal o laboratório maker, é muito legal, mas não é a realidade da nossa escola, da educação pública brasileira. Então a gente tem que fazer aquilo que a gente consegue, e essa experiência hoje vai mostrar isso para vocês. Então vamos lá para os nossos materiais de hoje. E assim como o Davi já falou pra gente, o que a gente vai fazer hoje, vamos ver quais são os materiais que nós vamos precisar para fazer a nossa... O que a gente vai fazer mesmo, Davi? Uma gelatina arco-íris. Uma gelatina arco-íris. Seria aí uma água de arco-íris, tudo isso com gelatina. Então vamos lá, quais são os materiais, Davi? Os materiais são gelatina, água e açúcar. E colher. Então, colheres, gelatinas coloridas, que a gente precisa, um pouquinho de água pra gente fazer. E a pepita, muito bem lembrado, eu já tinha esquecido, gente. E a pepita descartável, isso aqui a gente consegue comprar na internet, facinho também, e eu vou explicar daqui a pouco por que eu consegui essa daqui pra gente fazer a nossa experiência, porque ela demora um pouquinho, então isso aqui ajuda a gente com o tempo. Só que daí quando a gente foi procurar as cores das gelatinas, a gente observou que não tinha algumas cores, né, Davi? Do arco-íris. Qual a cor que tá faltando? O laranja e o azul escuro. Então, para fazer o laranja, a gente vai usar o amarelo e o vermelho e vai formar o laranja. O laranja. E pra gente fazer o azul escuro, o roxo e o azul. E daí vai se formar o azul escuro. Muito bem, então a gente vai começar a nossa mistura aqui das gelatinas na água, Pra ficar tudo colorido e depois a gente mostra o restante dessa experiência. Vamos lá? Vamos! Bom, então nós já Você tá vendo, olha? Só vi no cantinho do olho. Amorzinho, por favor, não come o açúcar, não. Bom, agora que nós já misturamos as cores, temos aqui as 7 cores, né, Davi? Inclusive, qual que a gente tem também?
a laranja e azul escuro que a gente acabou de fazer. Isso, que ficou meio roxo, assim, um anil, né? Que é a cor do arco-íris mesmo, mas aqui vai dar pra gente entender bem. Agora que vem um segredo. Nós vamos utilizar o açúcar para colocar aqui na nossa mistura de gelatina, que ela vai fazer toda a diferença na hora que a gente for misturar as gelatinas, a aguinha da gelatina em um recipiente. Então vamos lá. O primeiro, que é o vermelho, não vai açúcar nenhum. Porque depois vai ficar muito pesado pra gente fazer a experiência. E daí não vai Aí ele vai certo. misturar com os outros, né? Isso mesmo. Então o primeiro não vai nenhum açúcar. O laranja vai quantas colheres? 2. Uma. Uma colher de açúcar. Depois você mistura, não tem problema. Agora no terceiro copo vão 2 colheres de açúcar. Então, só lembrando, nenhuma colher de açúcar, 1 colher, 2 colheres, 3 colheres, 4 colheres, 5 colheres e 6 colheres de açúcar. A gente mistura bem e daí a gente vai começar agora a nossa experiência com essa água de gelatina. Bom, então agora que nós já misturamos tudo, mexemos bem com o açúcar, a gente vai começar a nossa experiência. A gente vai começar da última cor que teve as 6 colheres de açúcar. Esse daqui a gente vai precisar do nosso copo para começar a experiência. Cadê seu copo, Davi? Tá aí, certinho. E a nossa pipeta. Muito bem. O primeiro, como ele é mais denso, eu vou jogar um pouquinho aqui, ver uma quantidade razoável, e daí eu vou jogar um pouquinho no do Davi também. Pronto. A partir da segunda cor, a gente já vai utilizar a nossa pipeta, isso mesmo. Então, como que funciona? Ensina para as pessoas como que usa a pipeta, Davi. A gente aperta aqui em cima, coloca na água e puxa. Só que tem um detalhe importante. Eita, não foi essa escura. Tem um detalhe importante. A gente não pode jogar aqui dentro a água, porque senão as cores vão se misturar. E a ideia é que fique o arco-íris realmente. Então a gente vai ter que vir na beiradinha aqui do copo e ir soltando essa mistura. O processo não é muito rápido, mas por isso que a gente precisa desse material aqui. Porque a gente precisa ser bem preciso. Assim? Isso, pode ir soltando. Exatamente, na borda do copo. Eu posso fazer no mesmo lugar? Pode. A gente vai pegando e vai misturando. Por isso que a gente precisa ter todas as cores do arco-íris. Bom, então esse foi o nosso experimento, né, Davi? Resultado. O resultado do nosso experimento. E por que nós tivemos que colocar bem devagarzinho a água? Por que mesmo, Davi? Por causa que para não se misturar. E não podia fazer isso daqui, mas o meu, sem querer, eu fui dar a volta, daí eu tava apertando. Entendi. Então, por isso que a gente tem que prestar bastante... Na vez do azul, por isso que não apareceu. Isso mesmo. Então, ó, não dá, o azul misturou um pouquinho ali, né? Então, se a gente colocar, é um bom exemplo aqui, se a gente colocar com muita pressa no meio aqui o líquido, ele vai misturar com os outros. E o açúcar, ele fez o quê? Ele mudou a densidade, mudou o peso desse líquido. Então, é por isso que eles não estão se misturando aqui, né, Davi? Uhum. E você, educador, você pode
ter algumas ideias aí de como enviar esse conteúdo online para os seus alunos. Você pode gravar um vídeo de você fazendo passo a passo, compartilhar com eles vão fazer essa experiência em casa com E os também materiais. pode copiar e ver no vídeo e fazer também na sua casa. Isso mesmo, e daí para fazer em casa a gente vai precisar dos nossos pais ajudando, né? Porque a gente precisa que alguém abra a gelatina. E primeiro também a gente também tem que tentar combinar com nossos pais. Eu também fazia com os nossos amiguinhos. E isso, se for possível, não pode esquecer do quê? Do isolamento social nesse momento, né? Então não ficar muito perto, ficar um pouco distante, pensando aí nesse isolamento que nós estamos passando por esse momento, né, Davi? Nossa, Jim! Ô, Davi, você tá entendendo? Eu acho que deu, né? Deu. Bom, então esses são alguns dos exemplos e além disso, de como que a gente pode utilizar essa experiência, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas habilidades que podem ser trabalhadas com essa experiência e eu queria perguntar pro Davi agora. Davi, você ficou com alguma dúvida? Você gostaria de saber alguma coisa da nossa experiência que a gente fez aqui hoje? O quê? Por causa que quando... primeiro eu vou falar como que se forma um arco-íris. Você vai... O sol reflete com a água. Então, se forma um arco-íris, daí se forma as cores. Daí o arco-íris fica na nuvem e reflete para outra nuvem. Entendi. Então, assim que é feito o arco-íris, então vemos aqui que o Davi não tem dúvida, ele já está com a informação, ele já recebeu. O que você estava em dúvida mesmo, Davi, das Por que cores? ficou laranja quando a gente misturou o amarelo e o vermelho? Olha que interessante essa pergunta. Então agora eu vou aproveitar para responder essa pergunta que o Davi fez aqui e sobre as cores, e o Davi tem um recado para vocês. Por que misturou o azul claro, o azul e o roxo e se formou o azul escuro? Então, eu também vou responder isso pra você depois que a gente terminar o vídeo. Qual que é o seu recado pra gente terminar o nosso vídeo de hoje? Não esquece de se inscrever no canal e dar o like. Então é isso, pessoal. Até mais. E Tchau! tchau!